Quem fala é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos acompanhar. Algumas das nossas observações foram, evidentemente, foram apreciadas e contempladas, mas nós estamos longe do ponto de chegada. Nós estamos num ponto de partida mais favorável do que se imaginava, mas longe do ponto de chegada. Há muita injustiça nas medidas que foram anunciadas ontem, há correções a serem feitas, há setores afetados que não precisariam estar sendo afetados, aliás, nenhum a rigor, mas há casos que são dramáticos, né, que deveriam ser considerados imediatamente. A assessoria do secretário Bessent fez contato conosco ontem de que finalmente vai agendar uma segunda conversa. A primeira, como eu havia adiantado, foi em maio na Califórnia. Haverá agora uma rodada de negociações e nós vamos levar as autoridades americanas os nossos pontos de vista. E, obviamente, vamos recorrer nas instâncias devidas, tanto nos Estados Unidos quanto nos organismos internacionais. Vamos recorrer dessas decisões no sentido de sensibilizar que isso não interessa, não é o Brasil, não interessa a América do Sul, nós estamos no mesmo continente. Nós temos que buscar mais integração, mais parceria. Você veja que o comércio do Brasil com os Estados Unidos, ele já representou, quando o presidente Lula tomou posse em 2003, o comércio com os Estados Unidos representava 25% das nossas exportações. Hoje representa só 12%. Quer dizer, ao invés de crescer, nós diminuímos. Então, nós temos que buscar mais integração, não menos. Então, essa atitude vai nos afastar, ao invés de nos aproximar. E nós queremos aproximação. Por quê? Porque o Brasil tem uma economia grande que não pode ser apêndice de nenhuma outra. Nem da China, nem da União Europeia, nem dos Estados Unidos. Nós temos que ter um equilíbrio. E a postura do presidente Lula, nos seus 3 mandatos, tem sido de buscar um equilíbrio no comércio. Nós estamos ampliando as nossas exportações, mas procurando equilibrar entre os vários destinos, justamente para não ter dependência de nenhuma dos blocos econômicos e poder funcionar a economia. Nós vamos lançar parte do nosso plano previsto, vai ser apreciado para ser lançado nos próximos dias, né, de apoio à proteção à indústria brasileira, aos empregos no Brasil, ao agro também, quando for o caso, que há casos em que isso pode acontecer. Dentro do plano de contingência já havia a previsão de medidas nessa direção. Nós vamos agora calibrar justamente à luz do que foi anunciado ontem. Nós vamos fazer a calibragem para que isso possa acontecer o mais rápido possível. Os atos já estão sendo preparados aqui na Fazenda para encaminhamento à Casa Civil. Então, eu penso que nos próximos dias nós vamos ter anúncios nessa direção. Mas o mais importante é mostrar que a atitude do Brasil tem sido a atitude correta, de argumentar, levar à consideração do governo dos Estados Unidos os pontos de vista sóbrios, serenos e maduros do Brasil, buscar mais cooperação. Nós temos um bloco econômico aqui, que é o Mercosul, que não pode sofrer com desequilíbrios internos. Isso provoca um desequilíbrio dentro do Mercosul. Então, há uma série de efeitos colaterais indesejáveis dessas medidas. Então, nós vamos, conforme eu disse, nós nunca saímos da mesa, não é agora que vamos sair. Ministro, mais de 700 produtos ficaram fora da lista do tarifaço, né? E o presidente Lula pediu para que a Fazenda, junto com a MD, que fizesse esse detalhamento aí do impacto. Qual setor o senhor acha que pode, assim, de início, pode ser o mais afetado, que vai ser negociado aí como prioridade para reduzir ou tirar a tarifa? Não é uma questão de prioridade, né? Obviamente que nós temos... Às vezes o setor é muito pequeno, aí você fala, ele não precisa priorizar, mas às vezes ele é muito frágil. Então tem setores que na pauta de exportação ele não é significativo, mas o efeito sobre ele é muito grande. Então é isso que está sendo feito pelo MEDIC e pela Secretaria de Política Econômica, para que nós possamos, no anúncio do plano de contingência, delimitar as linhas de crédito, o apoio que vai ser dado a cada um, e a cada um segundo a sua necessidade, porque às vezes o setor é pequeno, mas é importante para o Brasil manter os empregos e tal. Então isso está sendo feito. Obviamente que tem setores afetados cuja solução de curto prazo ela é mais fácil, né?
porque ou se trata de uma commodity, que o Brasil tem muitos mercados abertos, mas ainda esses vão exigir algum tempo de adaptação. Você não muda um contrato de uma hora para outra, né? Então, nós vamos ter que analisar caso a caso, né? Vamos ter as linhas disponíveis para isso, mas é preciso observar que todo mundo vai se adaptar e as negociações vão se aprofundar. Então, eu quero crer que nós vamos, da mesma maneira que conseguimos nessa primeira rodada, vamos dizer, alguma sensibilidade, eu penso assim, se o bom senso prevalecer, nós vamos chegar do outro lado da piscina ali, são e salvos. Ministro, quais são suas expectativas para essa conversa? Pegou de surpresa o governo o anúncio do adiamento e também dessas exceções, ou o governo já vinha recebendo sinais de que isso poderia acontecer? É o que eu falei para vocês, na última semana, né, sobretudo nos últimos 10 dias, vamos dizer assim, parecia haver uma abertura maior aos argumentos brasileiros, argumentos da diplomacia brasileira, né? Sobretudo sob a condução do vice-presidente, mas também do Itamaraty, havia maior sensibilidade. Nós não sabíamos se isso ia se traduzir já, né, numa mudança de postura. Então, é bom que o ponto de partida seja melhor. Mas, eu repito, o ponto de partida é melhor do que se esperava, mas nós estamos longe do ponto de chegada, então vai exigir muita negociação. Mas são duas nações, eu sempre faço questão de frisar, são duas nações que têm 200 anos de bom relacionamento. Então, se isso for levado em consideração, não há como não chegar a um bom acordo. O café e a carne não entraram. O café da manhã do americano vai ficar mais caro com essas medidas? Olha, eu não sei qual a avaliação que eles têm lá, mas a primeira coisa que eu disse quando foi anunciado o tarifaço foi, olha, vamos pagar mais caro o café da manhã, porque era suco de laranja, era café, era carne, né? Então, eu imaginava que algumas dessas coisas iam ser revertidas, né? Como foram. Agora, a nossa maior preocupação naquela ocasião era o suco, por causa do tipo de integração da cadeia produtiva, que nós não invasamos o suco aqui. E tem uma indústria lá que faz isso e distribui. Então, tinha algumas questões que nos parecia muito assim, fora de propósito. Agora, nada do que foi decidido ontem não pode ser revisto. Não, nós vamos poder sentar e de novo, eu repito o que eu disse. Eu penso que essa semana é o começo de uma conversa mais racional, mais sóbria, menos apaixonada, né? E também explicar como funciona o nosso poder judiciário. Não, tem que haver uma compreensão, né, de uma democracia, de como funciona a outra democracia. Então nós precisamos levar em consideração que nós temos um poder judiciário que funciona. E quando ele não funciona, ou quando se tem a percepção de que ele pode não estar funcionando bem, você tem o Comitê de Direitos Humanos da ONU. O presidente Lula não recorreu ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. Quando ele se sentiu, falou, olha, eu não estou sendo julgado com imparcialidade, recorreu aos organismos internacionais. Então, o Brasil, ele é signatário de todos os acordos e convenções internacionais que protegem os direitos humanos. Alguém está incomodado? Tem 10 instâncias para recorrer. Não precisa recorrer à agressão de uma potência externa contra os interesses do Brasil. Faz o que o presidente Lula fez, recorre. Ô, ministro, como as negociações continuam, a expectativa é boa para que outros mais má fé do que falta de compreensão, né? Não sejam tarifados? Olha, há uma grande expectativa isso aí não disso. cabe a mim falar dessa maneira, porque é o seguinte, nós estamos sentados numa mesa de negociação, o que a gente tem que fazer agora não é ficar se agredindo mutuamente. Esse não é o caminho. Nós temos que falar o seguinte, olha, nós queremos sentar mesmo para discutir tudo, né? E queremos que vocês levem em consideração que nós somos uma democracia, nós temos as nossas instituições, que elas são livres. Todos os ministros ali foram sabatinados e aprovados por um outro poder, foram indicados por um, sabatinados por... Tem rito aqui. Agora, e nós somos signatários das convenções internacionais. Você não precisa ficar sequer preso você tem uma legislação ampla de defesa dos direitos do Brasil. Talvez o Brasil seja uma das democracias mais maduras do mundo, ao contrário do que a ordem executiva faz crer. É um dos países mais democráticos do mundo hoje. O Brasil é signatário de todos os acordos internacionais. Então há muito aí caminho para buscar
reparação quando uma injustiça está sendo cometida. Não parece ser o caso. E é por isso que nós temos que explicar que a perseguição ao ministro da Suprema Corte não é o caminho de aproximação entre os dois países, tá bom? Ontem foi anunciada a sanção. A sua expectativa com a reunião com o Scott Piora Bessent? o cenário ou é indiferente? Eu às acredito que é negociações? fruto de desinformação ou de má informação que está sendo prestada por brasileiros nos Estados Unidos, né? Nós somos uma das democracias mais consolidadas do mundo. Qualquer cidadão brasileiro tem à disposição todos os instrumentos de defesa dentro e fora do Brasil. Nós somos signatários de acordos internacionais, de tratados internacionais. Não consigo lembrar de uma convenção importante que o Brasil já não tenha incorporado ao seu sistema jurídico. Então está havendo desinformação. E eu repito o que eu venho dizendo há muito tempo. É muito diferente quando você tem uma força interna trabalhando contra os interesses do país. Isso fragiliza o Brasil. E isso não está acontecendo em nenhum outro país do mundo, só está acontecendo no Brasil. As pessoas precisam compreender que isso fragiliza a posição do país. Isso não é bom nem para a democracia, nem para a soberania. Isso não concorre para os interesses nacionais. Então, vamos buscar os canais competentes, como a democracia, né, determina. Vamos buscar. Ministro, esse sinal verde do Scott Bessent para poder conversar com o senhor, a gente já pode. É um sinal positivo, digamos assim, para essa segunda rodada de negociações. Então, como o senhor falou, nada é definitivo. Então, as negociações continuam e esse sinal dele, essa sinalização, é algo de que mais coisas serão negociadas, mais produtos serão negociados com os Estados Unidos. Tem muitas. Só para completar, tem uma data, sinalizaram uma data para o senhor possível? Ele estava na Europa, conforme eu disse a vocês, ele está com emissão na Europa, voltou essa semana, já houve um primeiro contato, mas, vê bem, nós estamos numa etapa melhor do que estávamos, né? Então, vamos seguir o caminho de argumentar, né? Nós estamos no mesmo continente, nós não podemos... Temos que compreender que nós temos que buscar um resultado muito melhor do que esse. Muito melhor. Eu sei que tem muita gente aliviada e eu também estou por eles. Mas pelo Brasil, nós ainda temos muito trabalho pela frente. Okay. Tá bom?